É sempre as mesmas repetições de padrão. Este mundo passa por muitas etapas, mas somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer a verdadeira paz. Este mundo deseja uma paz que Ele não pode dar. O mundo não pode trazer a verdadeira paz. Eles sempre vão estar aí falando as mesmas coisas. É uma gravação. É uma gravação, é como se fosse programação mental. É PNL na prática aí é. Progressão neurolinguística. Quer vencer as pessoas na palavra. Hoje a gente vai destrinchar uma análise filosófica incrível sobre o que realmente significa estar vivo. Sabe aquela diferença brutal entre viver de verdade a nossa essência divina no presente eterno, ou só existir ali no piloto automático, preso em padrões repetitivos? Pois é, o material que a gente vai examinar hoje desconstrói totalmente aquele comportamento que a gente acha super normal no dia a dia e traz uma perspectiva de explodir a cabeça sobre a nossa própria existência. A grande pergunta é, a gente está agindo com pura essência ou só dando play numas gravações bem antigas? A pergunta é o que seria, o que é estar vivo, né? Ali é morte em vida, macho. Ali é morte em vida. Não tem nada, porque é o corpo que tem que responder, não o que ele está repetindo ali. Ali já está no passado, macho. Ali já era. E para começar, olha só o peso dessa frase que o nosso material de origem traz. Ali é morte em vida. Forte, né? A fonte usa essa provocação para descrever o estado atual de muita, mas muita gente. E isso já lança o grande mistério que a gente vai desvendar aqui. Por que será que o simples fato de repetir padrões, de falar coisas decoradas o tempo todo, é comparado a estar literalmente morto, mesmo com o corpo físico respirando e andando por aí? Como é possível alguém estar vivo biologicamente, mas existencialmente ter sumido do mapa? Nasce o sol, se põe o sol. Mas o tempo, ele é contínuo. Mas tem descontínuo também. É contínuo e descontínuo. É o corpo, ele é contínuo, descontínuo, o espírito, ele é contínuo, ele é eterno. O que é o presente é o que é eterno. O eterno presente é o que nós somos. E o corpo faz parte desse eterno presente, que é uma passagem da essência nesse corpo. A essência passa é o nosso corpo. Então, esse nosso corpo é essa passagem pela Terra. É o que nós somos, essência e corpo. Para entender toda essa provocação, a nossa jornada vai passar rapidinho por 4 tópicos principais. Primeiro, a programação mental e repetição. 2, a ilusão do tempo. 3, o corpo como passagem. E, fechando com chave de ouro, a mensagem da divindade. O espírito e o corpo de Deus. É só isso e nada mais. O que ele está dizendo ali é o que foi gravado, é uma história. Amém, querido. Porque é o último dia, porque pode ser hoje. Pode ser agora. Se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz? Com certeza. Você ficaria feliz. Então você não iria, você ia eu ficar iria. aqui, né? Eu iria, com certeza. Não, você disse que ia ficar feliz. Né? Ele está vivendo do passado. Mas esse passado é o dele? Se é dele, parabéns. Vai morrer nesse passado aí. Ele está praticamente pregando o que ele vivenciou, o que ele aprendeu para outra pessoa, sendo que cada um, sua trajetória individual e pessoal, seria mais ou menos isso? Eu diria que esse homem nunca viveu. Ele nem está vivo. A realidade é essa, é a morte em vida ali. Então, bora pro primeiro ponto. Programação mental e repetição. Aqui o material já ataca direto um problema gigante do nosso comportamento moderno. Aquela mania de agir feito um disco arranhado, vivendo em loops que não acabam mais. A fonte traz uma definição bem particular porque eles chamam de programação mental. É descrito como se fosse uma PNL na prática, sabe? Só que usada no automático. Basicamente, as pessoas confiam demais em palavras memorizadas, em discursos totalmente ensaiados para lidar com a vida e acabam deixando de lado a presença genuína. O texto original é super claro nisso. Quando a gente está nesse estado, não é a nossa essência respondendo ao que está acontecendo, mas sim um roteiro que foi decorado lá atrás. É como tentar vencer uma discussão só jogando palavras vazias no ar. E isso ilustra perfeitamente a metáfora central desse primeiro ponto, a ideia do gravador. É uma gravação. Pessoas que ficam presas nessa programação mental são descritas pelo autor como simples gravadores que só tocam o passado. A pessoa não está vivendo agora, de jeito nenhum. Ela está só transmitindo uma fita antiga da própria história, ou, o que é pior, ecoando a história de outra pessoa. E a conclusão do autor é bem dura, viu? Ele diz que se alguém escolhe viver apenas esse próprio passado gravado, essa pessoa inevitavelmente vai morrer nesse mesmo passado, sem nunca sentir o gostinho da verdadeira liberdade que só o presente pode dar.
Viver é ser livre. Viver É muito mais que isso. Viver é ser O essencial. que nos leva à nossa segunda parte. A ilusão do tempo. Saindo da forma como a gente age, vamos pensar em como a gente percebe a realidade. E como essa famosa ilusão do tempo é o que prende a gente nessa fita cassete. O material faz um contraste brilhante. De um lado, a gente tem a visão linear e super comum do tempo, que ele chama de tempo contínuo. É aquela percepção básica, né? O sol nasce, o sol se põe, os dias vão passando, e a gente vive ali espremido dentro das memórias passadas. Mas do outro lado da moeda, o texto apresenta o conceito do eterno presente. E é aqui que a coisa fica interessante. Para a fonte, a verdadeira vida e a liberdade real não rolam nessa linha do dia a dia, mas sim no agora absoluto. O eterno presente seria o único lugar onde o nosso espírito, a nossa essência, de fato reside e opera livremente. Avançando agora para a parte 3. Corpo como passagem. É exatamente isso, que nós somos a divindade. Eu sou. Você que tem que dizer que é. Não é eu tenho que dizer para você que você é. É você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem olha para mim vê meu pai. Então quem olha para mim vê o pai. Qual pai? Deus. Deus está em mim. Não é isso que ele pregou? Não foi isso que ele falou? Agora, uma interpretação mal feita, esse é o resultado aí desse homem aí. Um gravador, certo? Isso aí é um gravador, isso aí não é Deus. Vamos então para o nosso quarto e último ponto. A mensagem da divindade. De que a própria humanidade carrega essa essência divina. Sabe quando textos sagrados dizem, eu sou o caminho? A fonte interpreta isso não como a adoração de uma figura externa, mas como o reflexo de uma verdade interna que cada pessoa precisa reconhecer dentro de si. O grande aviso do material é que más interpretações desse tipo de mensagem acabam transformando as pessoas nesses tais gravadores, que só repetem palavras de terceiros em vez de fato vivenciarem essa divindade interna no agora. E qual é o resultado trágico de ser só um gravador? Bom, o material resume isso numa frase de muito impacto. A palavra mata. Dentro dessa análise que a gente está acompanhando, repetir palavras cegamente, ficar pregando experiências que são dos outros sem nunca ter vivido aquilo de verdade e focar só em decorar textos leva a uma morte espiritual. Segundo o autor, quem vive apenas de palavras repetidas se desconecta totalmente do eterno presente e fica a quilômetros de distância do que realmente é divino. Essas pessoas não são os observadores, elas se tornam aquelas fitas cassetes tocando no automático que a gente falou no começo. O que nos deixa com a grande questão final que resume perfeitamente todo esse nosso mergulho de hoje. Se a gente olhar para a sociedade de forma geral, para as nossas conversas, para o nosso dia a dia, a experiência humana hoje em dia é movida por pura essência e por uma presença genuína no agora? Ou a gente se transformou, na maior parte do tempo, em meras reproduções de gravações do passado, operando num piloto automático que confunde repetição com vida de verdade? Fica aí a provocação do material para a gente analisar as nossas próprias fitas. Será que somos nós que estamos falando? Ou será que foi só o gravador que alguém foi lá e ligou? Sem dúvida, uma reflexão que vale muito a pena. Deus, ele é o observador que vê o que está acontecendo.